Para os meus seguidores, irmãos, amigos, familiares, o meu desejo é que tenham paz, saúde, sejam abençoados pelo Senhor todos os dias de suas vidas. Como nós falamos, estudaríamos o capítulo 1 do Evangelho segundo João, daríamos uma pausa e depois voltaríamos com o capítulo 2. Hoje o vídeo ficará um pouquinho mais longo porque não tem como encerrar o capítulo 1 sem falar de todos estes versos. Então nós vamos depois fazer pelo menos uns 3 ou 4 vídeos aleatórios a estes estudos. Os vídeos que a gente publica, como estamos estudando, meditando na palavra de Deus, toda honra e glória seja dada a Ele, pois quem a escreveu foi Ele, por meio de alguns escolhidos dele, e nos dá entendimento para proclamarmos as suas verdades, esclarecermos. Por isso, nós suplicamos que, se você gosta de divulgar a palavra de Deus, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente, nós aceitaremos, é claro. Hoje nós iniciaremos com o versículo 43. E ele diz assim: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. De imediato, dia seguinte, Jesus continua a compor seu colégio apostólico, uma sequência natural, sem interrupção. Apenas o descanso noturno normal, e não por Jesus, mas devido à limitação humana daqueles que já o estavam seguindo. Resolveu. A palavra indica querer, desejar. O original é esta forma que é colocado. Quis Jesus. Em sua onisciência, ele se dirige conforme prescrita a sua jornada e se dirige ao lugar adequado para encontrar mais um membro do seu colegiado. Galileia, região desprezada pelos judeus, especialmente os fariseus e escribas, os doutores da lei. Podemos contextualizar à luz de próprio João 7, 41 e 52 e Atos 2, 5 a 13. Encontrou, não foi uma coincidência, um acaso qualquer, mas Jesus foi para lá para buscar o que já estava destinado para o colegiado. Na linguagem comum humana, tudo é relativo, quase todas as coisas são coincidências, mas aqui não é nada disso. Aqui Jesus já tinha o propósito determinado. E ele já, na sua onisciência, sabia exatamente onde estava Filipe. Podemos conferir em João 15, 15, versículo também 19 de João 15 e João 6, 70. Filipe, a quem disse, segue-me, um convite sem opção e um convite irresistível, pois dentro do determinado de Deus para os seus eleitos, no momento determinado, é chamado e não há como se negar. Teologicamente falando, é o chamado eficaz que se pode entender como uma ordem, porém benéfica. Versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Betsaida, cidade da região da Galileia. Jesus procura primeiro aqueles que são preteridos dentre todo o Israel.
Isto para os fariseus é como uma afronta, pois eram eles que se faziam donos, governantes do povo, escolhidos por Deus. Também foram os que mais perverteram a nação de Israel. Cidade de André e Pedro. Agora temos aqui não apenas uma identificação pessoal de Pedro, mas também sua origem, que era igualmente a de André e foi ao encontro de Natanael. Esses dois versículos nós podemos notar os primeiros discípulos do apostolado, bem como Jesus agindo como Deus, onisciente e ao mesmo tempo em forma humana. No versículo 45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Encontrou a Natanael. Filipe, saindo da presença de Jesus, encontra-se com Natanael e, com convicção, prega sobre Jesus. Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei. Demonstra ligeiramente que Filipe tinha conhecimento da lei e aguardava a chegada prometida do Messias, o maior de todos os profetas, pois também era sacerdote e rei. E a quem se referem os profetas, demonstra que Filipe tinha conhecimento não somente da profecia de Moisés, mas também dos profetas, ou era um leitor do Antigo Testamento e guardava na memória as leituras que eram feitas pelos sacerdotes, conforme declara Apocalipse 1:3. Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe não teve dúvidas em afirmar que era de fato Jesus, o Messias prometido. Não nos é revelado o diálogo do encontro entre Jesus e Filipe, porém, com certeza, houve entre eles diálogo, pois Filipe tinha plena convicção e creu firmemente que Jesus era o Messias e saiu a anunciá-lo. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? É muito provável que Filipe e Natanael discutiram o cumprimento das Escrituras sobre a pessoa de Jesus. Essa pergunta de Natanael também indica desrespeito quanto a tudo que pudesse vir de Nazaré. Vem e vê. No provável diálogo entre Filipe e Natanael, Natanael tenha permanecido com dúvidas. No versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus viu a Natanael aproximar-se. Isso indica que no diálogo entre Filipe e Natanael, Filipe levou Natanael até a presença de Jesus. E disse a seu respeito, não foi um encontro casual, mas tinha um propósito no encontro. E sim, a continuidade da escolha ou da composição do seu colegiado apostólico. Eis um verdadeiro israelita. É uma afirmação sobre a integridade moral e religiosa de Natanael. Por isso a afirmação em quem não há dolo. Significa integridade religiosa e moral. Versículo 48. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. De onde me conheces? Paira uma dúvida em Natanael. Como poderia Jesus conhecê-lo? Ora, eles nunca haviam se encontrado.
Provavelmente Filipe tenha contado sobre a sua vida. Essa dúvida pode ter estado na cabeça de Natanael. A seguir, Jesus, em sua onisciência, mostra a Natanael ser ele, de fato, quem Filipe narrou. O próprio Filipe não tinha visto Natanael debaixo da figueira. A ênfase está antes de Filipe te chamar. Temos aqui uma expressão que indica o chamado no tempo de Jesus. A palavra antes define que Filipe já estava sendo guiado pelo Espírito de Cristo, mas que Jesus estava antes, ou seja, para Deus não existe passado e futuro, para ele tudo é presente, pois está acima do cosmos que ele criou. Ele não é parte do cosmos como alguns dizem. Em sua onisciência, tudo se faz presente. Portanto, o chamado de Jesus a Natanael foi por intermédio de Filipe. Revela que os discípulos de Jesus em toda a dispensação da graça são intermediários na realização e aplicação dos decretos de Deus. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Era um costume frequente os rabinos, os estudiosos da Bíblia, se sentarem debaixo de uma figueira para estudar ou ensinar. A palavra de Jesus a Natanael, identificando-o como um verdadeiro israelita, sem dolo algum, se confirma provavelmente. Natanael estava estudando a palavra de Deus. Mas a expressão de Jesus, eu te vi, antes, revela a Natanael que realmente ele era o Messias. Pois como poderia Jesus tê-lo visto se não passou por perto e nunca tinham se encontrado? Observação, não há dolo. Não significa que Natanael não tinha pecado. Não havia dolo no seu comportamento natural. Versículo 49. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Exclamou. O verbo aqui, no original, está para bradar, entusiasmo, alegria, renovação da esperança. Pois já não há mais espera, está concluída a promessa do Senhor dos senhores, o sacerdote dos sacerdotes, o profeta dos profetas e o único rei que é sobre todos os reis. Mestre, tu és o Filho de Deus. Natanael, de agora em diante, irá aprender e discernir corretamente as Escrituras do Velho Testamento. Profecias e tudo mais que Jesus revelaria. Ele realmente entendeu isso quando diz mestre, com admiração e respeito. O verdadeiro mestre está presente e o chama para o colegiado. Tu és o Filho de Deus. Essa palavra de Natanael demonstra ser ele conhecedor das profecias. E não somente isso, mas sua fé nas promessas. E como ansiosamente ele aguardava o cumprimento das profecias. A promessa que a Virgem conceberia está cumprida. Tu és o Rei de Israel. Natanael faz esta declaração porquanto toda a nação estava subjugada pelo Império Romano e aguardavam um libertador. Eles aguardavam um rei que resgataria a nação das mãos do imperador romano. Ele aprenderia, no entanto, que a verdadeira libertação não seria material ou política, e sim espiritual. Isto fica muito explícito no versículo a seguir, versículo 50, ao que Jesus respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Uma revelação aparentemente comum em Israel, desde que já havia dado visões aos profetas, e visões além da matéria terrena. Podemos citar algumas visões, Daniel 10:14,
Lamentações 2:9, Jeremias 23:16, Jó 20, verso 8, Ezequiel 11:24 e muitas outras. Crês Natanael, como conhecedor das profecias e com a convicção das visões que os profetas tiveram, agora entende que este é o profeta dos profetas e imediatamente crê que Jesus é realmente o Messias prometido. Pois maiores coisas que estas verás. Então, Jesus falou a Natanael que esta palavra era apenas um prenúncio do que ele veria na missão de Jesus. Ele veria milagres que nenhum profeta ou homem algum poderia realizar, além de ouvir o cumprimento de toda a revelação de Deus aos homens. Versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em verdade, esta frase aparentemente é uma repetição, um uso normal da linguagem hebraica, para reafirmar um fato verdadeiro. E às vezes usavam sinônimos, como por exemplo, alma e espírito, em vez de falar em espírito, ou em alma, ou todo espírito e alma. Portanto, esta palavra de Jesus dá uma ênfase para a verdade que os discípulos ouviriam de hora em diante. Vereis o céu aberto. No batismo de Jesus já houve uma manifestação da Trindade. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. O Pai afirmando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo em forma de pomba e o Filho recebendo o batismo, ou a sua consagração para cumprir a missão a que fora destinado. E os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não só no batismo foram vistos o próprio Pai e o Espírito Santo, mas podemos falar de anjos, segundo está escrito em Mateus 25, 31, 26, 53, Marcos 1:13, Lucas 4:10, João 20:12, 1 Timóteo 3:16 e em muitos outros textos. A fala de Jesus é enfática. Os anjos desceriam e subiriam sobre ele mesmo, o Filho do Homem. Comentando, dos versículos 45 a 51, ou podemos dizer do 43 a 51, temos um episódio sobre Natanael, onde Jesus mostra como é a sua autoridade e se revela de forma simples, porém verdadeira, não deixando a Natanael nenhuma margem em que pudesse alimentar dúvida. Pelo contrário, levando-o a crer firmemente, fazendo confessar ao próprio Jesus que realmente Jesus era o Filho de Deus. E ainda recebe a promessa que veria todas as demais coisas que Jesus iria realizar até o dia de sua própria morte na cruz. Ora, quando nós vemos alguns trazendo toda a problema da salvação, da escolha de Jesus sobre a decisão humana, eu acho que eles nunca leram o Evangelho de Jesus, nunca leram as profecias. Eles sempre passaram por cima com suas próprias interpretações, fazendo tradições humanas para subjugar pessoas e prendê-las a si mesmo ou às suas denominações. Jesus é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é quem determina, não o homem. Quando o homem decide a não aceitar ou aceitar, será que ele está concordando com Jesus ou discordando? Quem é o poder? É o homem ou é Jesus? Quem decide? É o homem ou é Jesus? Quem determinou? Foi o homem ou Jesus?
Pense nisso, medite. Como você olha se você tem convicção da salvação, a sua salvação. E, por causa disso, como você cultua Deus. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.